aqui. São 110 mais ou menos na última aula. Então a gente já está com 100. Dúvida mais um minutinho para ver se o pessoal entra. Essa quantidade que estava na última aula. Estão me ouvindo agora? Ainda não. O que está acontecendo com isso? Alô? Ouvindo melhor? Parece ser mau contato na entrada, professor. Eu vou tirar o fone então, para ver se melhora a qualidade. Vou falar bem alto. Vamos ver se melhora agora. Confirmem para mim, por favor. Posso falar? Melhorou? Então, beleza. Eu vou tirar o fone, não vou usar. Maravilha, então. Aí, qualquer coisa, se ficar baixo durante a transmissão, vocês me avisam, tá bom? Bom. Não, para quem perguntou, Poliana, na minha aula não será a continuação com a do Pablo, tá? Durante esse período da quarentena, a gente está fazendo aulas separadas. Ele está com um conteúdo, eu estou com outro. E aí, posteriormente, depois que terminar, que a gente já passou o máximo de conteúdo para vocês nessa quarentena, a gente vai tentar alinhar para ter uma sequência lógica. O que o Pablo falou com vocês hoje, só para eu saber? Alguém fala no chat para mim. Independência, tá. Ele está um pouquinho atrasado, então, em relação às minhas aulas, né, cronologicamente falando. Mas tranquilo. É bom que vocês veem tudo por dois viés diferentes, por dois professores com didáticas e dinâmicas diferentes, e acho que vocês conseguem aproveitar melhor cada tema. Eu vou trazer algumas coisas que ele não traz, ele traz algumas coisas que eu não trago, então acredito que assim a gente consegue. Eu vou falar sobre a independência. Ah, não, desculpa, eu estou um pouco atrasado em relação ao Pablo, né? Eu ainda vou falar sobre o período joanino da independência. Eu vou manter o meu cronograma de aulas basicamente normal. A hora que voltar tudo isso, eu vou sentar com o Pablo e a gente vê o que cada um já deu para tentar complementar de uma maneira melhor. Mas, bom dia a todos. Ainda não tinha dado bom dia para vocês. Espero que vocês estejam bem nessa quarentena. Fico feliz que esteja com 110 pessoas online agora, bem maior do que o ritmo que a gente estava nas últimas semanas. É bom que a gente não desanime, pessoal. Eu sei que tá agonizante ficar em casa, é ruim ver videoaula, eu também não gosto, minha pós também está sendo através de videoaula, não gosto nem de dar aula por videoaula, muito menos de assistir. Eu sei que é chato, mas eu vou tentar ser o mais dinâmico e didático possível, tanto que eu trouxe um tema hoje que eu acho que vai animar um pouco mais vocês, é um tema um pouco mais prático, um pouco mais palpável para a gente estudar, que tem tudo a ver, na verdade, vou falar bastante sobre o que está acontecendo no país hoje, o cenário político histórico recente, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem essa aula. Eu quero que essa aula seja bastante dinâmica no sentido da participação de vocês. Então, além das perguntas que eu quero que vocês façam bastante para realmente tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre esse tema, eu quero que vocês participem dando as suas opiniões, tá bom? Então, participem. Se vocês quiserem falar por áudio também, só peço para que seja um de cada vez. Eu até prefiro, acho legal se alguém quiser colocar uma opinião ou uma dúvida por áudio, eu acho que fica didático também, desde que seja organizado, para a gente poder ir dando continuidade nessa aula, beleza? Bom, eu não montei uma aula com PowerPoint igual eu estava fazendo antes, eu só anotei aqui do lado alguns temas, e aí eu vou discorrendo sobre esses temas, beleza? Bom, bora lá então. O que eu vou falar hoje?
Hoje eu vou falar sobre o histórico de golpes militares que o Brasil sofreu, tá bom? Os 3 principais golpes militares do nosso período republicano democrático. E antes disso, eu vou falar sobre alguns conceitos importantes que a gente precisa saber para entender esses golpes e principalmente para a gente entender o cenário político que a gente está passando hoje. É um reflexo muito forte da nossa história, isso que a gente está vivendo hoje no Brasil, e vocês vão ver que tem relação e vocês vão conseguir até entender alguns posicionamentos ideológicos e políticos das pessoas hoje com base naquilo que a gente viveu e nos exemplos que a gente tem na nossa história recente, beleza? Bom, ó, tô vendo o Ihu, vamos lá, top. Que bom que vocês gostaram, espero que vocês aproveitem esse tema. E reitero, perguntem, tirem dúvidas e passe a opinião de vocês para mim, que eu quero muito saber, tá bom? Bom, então vamos lá. O primeiro tema que eu falei, que eu anotei aqui para escrever, para conversar com vocês. Vou falar um pouquinho sobre o que é república, o que é democracia e o que é Estado. E aí depois eu vou falar da diferença entre Estado e governo, que é algo muito importante para a gente entender o que está acontecendo hoje, tá bom? Bom, o Brasil hoje, ele é uma república, certo? Uma república federalista democrática. O que isso significa? O que é uma república? República vem de res publica, que significa coisa pública. E significa que o Estado, ele pertence ao povo, ele pertence às pessoas que compõem, e não a uma determinada casta, um determinado grupo, assim como na monarquia. A gente sabe que na monarquia, o Estado pertence à família real. Eu estou lendo as perguntas de vocês aqui, tá? Depois eu vou respondê-las. Inclusive, aí eu vou até anotar algumas importantes, que eu já estou vendo aqui, para depois não perder. Só para não perder o fio da meada nesse momento. Eu vou falar o que é golpe, vou falar das possibilidades de impeachment, tudo isso, tá bom? Bom, então vamos lá. Nosso presidente disse que não souberá um golpe. Nosso presidente diz muita besteira. Mas vamos lá. Voltando então à República, que é coisa pública. Então, diferente do que acontecia no período monárquico, que o Estado pertencia ao rei e aos amigos do rei e à família do rei, isso não existe na República. A República pertence ao público, pertence ao povo que compõe aquele Estado. Então, ninguém é dono do Estado, tá? O Estado não é um negócio de uma família, não é um negócio de uns amigos. O Estado pertence ao povo e, para ele existe, e essa é a ideia da República, tá bom? Estou adorando os comentários de vocês aqui, histórico de atleta. E aí, já sabemos o que é república, certo? Significa que nosso Estado, ele é público, ele não pertence a ninguém, ele não pertence ao presidente, ele não pertence a determinado grupo político, a determinada família, ele pertence ao povo, tá? Primeiro ponto. A gente tem a gente é uma república federalista. O que isso significa? Que nós temos a divisão entre União, Estado e municípios, e cada um tem um certo poder. O presidente não tem poder absoluto, o governador não tem poder absoluto, e os prefeitos não têm poder absoluto. Eles vão... Bruno vira presidente. O presidente tem poder, claro, o governador também tem, e o prefeito também tem, de acordo com aquilo que está na Constituição Federal. Então, a gente tem a divisão, certo, dos entes federativos. Os entes federativos são os estados, e os respectivos líderes desses estados têm um certo poder, não estão completamente vinculados ao presidente da República. Diferente, novamente, do que a gente tem numa ditadura, numa monarquia, que todo o poder está centralizado na mão de uma pessoa só, que é o chefe do Poder Executivo, tá bom? Bom, vamos lá, então. E aí eu preciso entrar num ponto importantíssimo. A gente já sabe o que é república, a gente já sabe o que é federalismo, a gente já sabe o que é democracia. Democracia é o poder emana do povo, certo? Então, o povo decide quem são os representantes, o povo coloca as pessoas no poder, certo? Está na nossa Constituição Federal, como o poder emana do povo. Então, a gente sabe que todo e qualquer poder do nosso Estado, ele emana da vontade popular, tá bom? Esse conceito a gente já tem, então. Já temos democracia, já temos república, já temos federalismo. E agora um tema mais importante que eu queria chegar para vocês nessa aula, que é... Vote Matheus Solano. Vocês não me deixam ficar concentrado aqui. Vamos lá. Que é a diferença entre Estado e governo, tá?
Isso é muito importante, mas muito importante para a gente saber. Não só na aula de história, mas como eleitores. Eu tenho a impressão que boa parte do eleitorado brasileiro não sabe o que significa Estado e não significa, e o que significa governo, não sabe distinguir, muitas vezes acha que é uma coisa só. Isso causa um problema imenso no nosso país, que vocês estão vendo hoje nos telejornais. Só para eu ter uma noção, quem não quiser falar não precisa, até porque é normal não saber a diferença. Vocês sabem a diferença entre Estado e governo? O que é Estado e o que é governo? Respondam no chat, só para eu saber. É normal não saber, tá, pessoal? É bem normal não saber. Não. Pô, a maçante maioria não sabe, como eu já esperava. Isso é normal. A gente tem muitas pessoas formadas em universidades, nos diversos cursos, muita gente mais velha, muita gente que está no meio político, inclusive, e a gente faz essa pergunta para ele não sabe responder. E saber, putz, uma pessoa que vocês estão entrando agora, né? Muitos de vocês já devem ter tirado o título eleitoral, alguns ainda não. Quem é maior de idade é obrigatório, quem tem entre 16 e 18 é opcional. Eu aconselho para quem está entre 16 e 18 é opcional, tirem o título de eleitor, é muito importante a participação de vocês, é mais do que importante, é essencial, porque os jovens, eles não têm vícios, né? A gente vê aí muitos adultos de 50, 60, 40 anos que têm muitos vícios e o jovem não, o jovem é mais puro, entre aspas, e por mais que seja mais ingênuo, ele é mais sincero e ele vota naquelas pessoas que ele acredita na ideologia, e isso é muito importante. Bom, vamos lá. Meu chat fechou aqui, só deixa eu abrir. Eu vou ler aqui alguns conceitos importantíssimos para a gente ter noção do que significa Estado e o que significa governo, e depois eu vou discorrer sobre esses conceitos, tá bom? Bom, primeiro aqui, ó. O Estado é formado por um conjunto de instituições públicas que representam, organizam, controlam e atendem o interesse da população que habita um determinado espaço territorial, beleza? E aqui o governo seria uma das instituições que compõem esse Estado com a função de administrá-la, certo? Os governos são transitórios e apresentam formas diferentes, enquanto os estados, eles são permanentes. Aqui outra definição. O governo é principalmente identificado por um grupo político que está no comando administrativo daquele estado, certo? Aqui outra. O governo possui as funções executiva, legislativa e judiciária. O governo, dentro da função executiva, ele se ocupa em gerir os interesses sociais e econômicos daquela sociedade. Aqui eu coloquei aí algo que eu escrevi mesmo, que é o Estado é um conjunto da sociedade com as instituições que compõem essa sociedade em um determinado território sobre uma ordem jurídica e constitucional, tá? E o governo é aquele responsável por gerir e por aplicar políticas públicas, certo? E o Estado, ele tem como finalidade a busca de um bem comum do povo que vive nesse território, independente de ideologia, certo? E o Estado tem como finalidade a manutenção de uma ordem. Já o governo, ele quer fazer políticas públicas com base nas suas ideologias e com base nas suas prioridades. Então a gente vê governos que tendem mais à direita, tem políticas públicas mais liberais em relação à economia, governos que tendem mais à esquerda, têm políticas públicas mais voltadas para assistência social, dentre outras coisas, tá bom? Então, o que é importante a gente saber? Que o Estado é um todo. O Estado é algo muito maior e muito mais importante do que o próprio governo. O Estado, ele é um conjunto das instituições que formam a sociedade, certo? Com base em uma ordem legal, uma ordem jurídica constitucional que vem da Constituição Federal, certo? E que tem como finalidade o bem comum e a manutenção dessa ordem, certo? Quanto o governo é só uma parte do Estado. O governo é aquele responsável, certo? Por administrar e por chefiar o poder executivo, certo? Então a gente consegue perceber que o Estado é algo muito grande, algo muito maior do que o próprio governo. E o governo, ele tem a sua importância, evidentemente, e ele tem a sua função, que é fazer política pública, de acordo com aquilo que ele prega e com aquilo que ele acredita, certo? E é aquilo que ele fala em campanha eleitoral e é aquilo que ele coloca em prática através dos seus ministérios
e de outros órgãos do governo, beleza? Deu para entender mais ou menos? Respondam aí no chat qual que é a diferença entre o Estado e qual é a diferença entre o governo. E eu coloquei aqui, eu destaquei algo muito importante, que é os governos são transitórios, né, e os estados, eles são permanentes. E outra coisa importante que eu destaquei aqui, que é que o governo, ele age de acordo com a sua orientação ideológica, mas o Estado, ele não pode seguir de uma maneira contundente essa orientação. Beleza? Pessoal, eu vi que vocês... Ah, tá. É eu que não estava rodando no chat aqui. Deixa eu ler as perguntas de vocês, só para ver se tem alguma que eu possa tirar aqui. Beleza. Vocês estão respondendo se... Beleza. E aí eu vou falar sobre um outro conceito muito, 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 muito importante, que é a divisão de poderes do Estado. O nosso Estado, não só o nosso Estado, como 99% dos países ocidentais, civilizados, eles são divididos entre 3 poderes, entre o poder executivo, entre o poder legislativo e o poder judiciário, tá bom? O poder executivo, certo, é aquele que chefia a administração pública. No âmbito federal, a gente tem o presidente, no âmbito estadual, a gente tem o governador, e no âmbito municipal, a gente tem o prefeito, e debaixo desses tem os respectivos secretários, ministros e todo o rol do funcionamento público que está vinculado à administração pública do Poder Executivo, certo? Beleza. A gente tem o Poder Legislativo, que no âmbito municipal está na Câmara dos Vereadores, no âmbito estadual está nas Assembleias Legislativas, com os deputados estaduais, e no âmbito federal está através do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional é o conjunto do Senado Federal com a Câmara dos Deputados, tá bom? 2 casas legislativas que juntas formam o Congresso Nacional. A Câmara com os deputados e o Senado com os senadores. Beleza? Bom, e dentro desse sistema da tripartição do poder do Estado, a gente tem a teoria do sistema de freios e contrapesos, tá? Que a gente estuda em direito constitucional. Quem fizer direito vai estudar isso com bastante calma, eu só vou dar uma passada por cima aqui. O que eu preciso para virar vereador? Bom, você precisa ter o título eleitoral, você precisa ser maior de idade e você precisa se candidatar. Basicamente é isso. Tem umas regrinhas específicas no Código Eleitoral. Você não pode estar inelegível por questões judiciais, etc. Tá bom? Mas, bom, vamos lá. Voltando ao ponto da nossa aula. O que eu estava falando? Do sistema de freios e contrapesos. Então, a gente tem os 3 poderes. E o que é esse sistema de freios e contrapesos? Significa que esses 3 poderes, eles são independentes e são autônomos, sim, porém, eles servem um poder para frear o poder do outro, para que nenhum poder seja absoluto, certo? Porque se a gente tem um poder absoluto, a gente tem uma ditadura. Então, dentro do poder executivo, você tem sistemas onde você consegue frear um pouco o poder legislativo. Dentro do poder legislativo, você tem sistemas que você consegue frear o poder executivo. Dentro do judiciário, a mesma coisa, entendeu? Por exemplo, o poder judiciário, ele pode frear atos abusivos e ilegais do poder legislativo e do poder executivo. A gente viu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, com a justificativa de que seria ilegal, seria um abuso de poder por parte do Bolsonaro, pois ele estaria usando essa nomeação com um intuito político de interferência nas investigações da Polícia Federal. Então, isso demonstrou o quê? Que o poder executivo, ele não é absoluto. Por mais que ele possa nomear ministro, ele possa nomear os diretores da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, por exemplo, esse poder não é irrestrito. Se ele abusar desse poder e contrariar a Constituição Federal, os outros poderes estão aí para frear esse abuso, tá bom? E aí a gente tem, por exemplo, o próprio poder executivo tem o seu poder de freios em relação ao poder legislativo também. Por exemplo, o presidente, ele tem o poder de veto sobre algum projeto de lei que passou no Congresso. E a gente tem visto isso que o Bolsonaro fez algumas vezes já durante esse ano já. No ano passado também fez, e outros presidentes fizeram. Não é uma prerrogativa que só ele usa, de vetar projetos que passam no Congresso. Então, tem um projeto de lei que passa no Congresso que o presidente não concorda, ele veta. Tá bom? Isso não significa que o Congresso não pode derrubar esse veto depois.
mas é muito mais difícil, eles precisam de muitos mais deputados e senadores para aprovar esse projeto depois que foi vetado pelo presidente, tá bom? Então, a gente tem diversos sistemas de freios e contrapesos, onde cada poder ele tem a sua autonomia, a sua independência, só que ela não é absoluta, e ela está vinculada sempre a uma ordem constitucional, que no caso do Brasil é a Constituição Federal de 88, beleza? Bom, estou adorando o funcionamento de vocês aqui no chat. Então, vamos lá. Deu para entender certinho o que é a divisão de poderes e o que é a teoria do sistema de freios e contrapesos? Só respondam sim ou não aí para mim. Se tem alguma dúvida, já... Decisão de minha opinião, política do ministro Alexandre de Moraes. Já vou entrar nesse tópico, tá bom? Só para esclarecer, então, a gente tem no âmbito federal o chefe do Poder Executivo com o presidente, o Poder Legislativo no Congresso tem como dois presidentes, o presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, que é o Alcolumbre, tá bom? Mas o presidente do Congresso em si, ele é sempre o presidente do Senado, tá bom? Então, o presidente do Congresso é o Alcolumbre. Então, beleza, vocês estão entendendo a maioria aqui. Então, beleza. E a gente tem no âmbito federal o Poder Judiciário representado no seu órgão supremo através do Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do Poder Judiciário, certo? Então, acima deles não há ninguém. Nem o Bolsonaro. Então, vamos lá. Eu já falei sobre as diferenças do Estado e do governo, da divisão de poderes, já dei os conceitos para vocês, já falei que a função do governo é fazer política pública, e agora eu vou falar de algumas instituições do Estado e de algumas instituições do governo. Professor, por que o presidente está passando pano para os filhos dele? É melhor perguntar isso para ele. Mas ele está passando pano porque, ao meu ver, ele mistura o Estado com a família dele, ele não entende a divisão entre o governo e a divisão de Estado, muito menos a divisão entre família e a divisão entre governo. Então, ele acaba saindo dessa linha por várias ocasiões para defender os filhos dele. Então, ele está indo muito contra aquilo que ele falou. Ele já disse várias vezes que se fosse para um filho dele ser responsabilizado por um ato, ele seria, e a gente está vendo na prática que ele tem agido para tentar evitar essas responsabilizações por eventuais atos ilegais praticados pelos filhos dele, né? Então, vamos lá. Estado e governo. A gente estava distinguindo o que era Estado e o que é de governo, e dentro dessa diferença a gente tem que saber o que é uma instituição que pertence ao Estado e o que é uma instituição que pertence ao governo, tá? Por exemplo, o Ministério Público é uma instituição do Estado, é uma instituição que tem como bem comum a manutenção de uma ordem constitucional e o cumprimento da lei, tá? Então, o Ministério Público não pode ser um órgão do governo, ele tem que ser um órgão do Estado, ele tem que ser um órgão cuja finalidade seja distinta das finalidades políticas do governo, certo? O Ministério Público, então, ele não pode ser usado para fazer política, ele tem que ser usado para fazer justiça, tá? E o que a gente tem, que a gente percebeu que o Bolsonaro não tem cumprido essa distinção entre Estado e governo, quando ele nomeou o Procurador-Geral da República, pela primeira vez no século XXI, fora da lista tríplice fornecida pelo Ministério Público, certo? Então, o que acontece? Todos os anos, quando vai ter a troca do Procurador-Geral da República, que é o representante máximo do Ministério Público, o próprio órgão do Ministério Público, ele fornece uma lista tríplice com 3 nomes que eles consideram bons, independentes, para chefiar o Ministério Público, e o presidente vai lá e escolhe um, dentro daqueles que o Ministério Público escolhe. Então, a gente tem essa divisão dentro do próprio Ministério Público. E pela primeira vez no século XXI, o Bolsonaro escolheu um Procurador-Geral da República fora da lista tríplice, certo? Então, ele tirou a autonomia do Ministério Público, ele tirou a independência do Ministério Público ao nomear um chefe do Ministério Público fora dessa lista tríplice. Por quê? Bom, a gente precisa perguntar isso para ele para entender exatamente, mas o que nos parece é que ele quer uma interferência política dentro do Ministério Público. Ele quer alguém da sua confiança lá dentro, para se um dia ele precisar de um favor, certo? Não estou falando que o Procurador-Geral vai responder esse favor ou não vou entrar nesse mérito,
Mas, ao que me parece, a ideia do presidente ao nomear alguém fora da lista tríplice, nossa, tá difícil hoje, é tirar a autonomia do Ministério Público e tirar essa independência do órgão para tentar ter um comando e uma gerência sobre essa instituição, certo? Se ele vai ter ou não, é outra história. Se o Procurador-Geral da República vai ser independente, a gente não sabe, a gente vai ter que acompanhar o trabalho dele. Mas que a intenção do presidente é essa, fica um pouco clara para mim, e não sei se para vocês, que é. Beleza? Bom, então vamos lá. E aí a gente tem outras instituições que também são instituições de Estado, como a própria Polícia Federal. E o Alexandre de Moraes, ele deixou claro na decisão dele que a Polícia Federal ela é uma instituição de Estado, é uma polícia judiciária, tá? Então, ela serve para cumprir a lei, para cumprir as determinações do Estado. Ela não pode ser usada como um mecanismo do governo para controlar as investigações. E isso o próprio Sérgio Moro, sem entrar no mérito de se ele está certo, se ele está errado, se ele é bom ou se ele é ruim, ele deixou muito claro. Porque o que ele disse naquela coletiva dele de demissão? Ele disse que durante os anos da Lava Jato, onde ele era o juiz principal ali da Vara Criminal de Curitiba, o governo PT não interferiu drasticamente na Polícia Federal, e o governo PT estava no poder naquela época, não tentou interferir de uma maneira brusca na Polícia Federal, como o Bolsonaro tem interferido ultimamente, certo? Na tentativa de nomear superintendente, diretor, etc. e tal. Então a gente vê que, por mais que o PT teve suas falhas, e foram inúmeras as falhas que eles tiveram no governo deles, muita corrupção é inegável, etc., mas uma coisa eles não fizeram, ou eles fizeram um pouco menos do que está sendo feito agora, que é essa interferência entre os órgãos, nesses órgãos que seriam órgãos de Estado, e que esses órgãos estão perdendo um pouco a sua independência nesses últimos anos, tá bom? Então, o Moro falou o quê? Que mesmo com os dois presidentes sendo alvos da Lava Jato, o PT não interferiu durante as investigações do jeito que o Bolsonaro está interferindo agora, tá bom? Não sou eu que estou falando isso, o Sérgio Moro que falou isso, o cara que é o representante máximo da Lava Jato, para quem admira o trabalho, enfim, vocês têm que ouvi-lo, não a mim. Eu só estou repassando aqui o que ele falou. Então, a gente tem essa interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, e aí vocês vão analisar se isso é grave ou se isso não é grave, ou se ele poderia fazer isso como presidente, ou se ele não poderia fazer isso como presidente. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: é importante que a gente tenha instituições fortes no Brasil, porque as instituições fortes fortalecem o Estado, tá bom? É muito mais importante a gente ter um Estado forte do que um governo forte. O Estado ele fica, o governo ele passa. Não sei por quanto tempo o governo Bolsonaro vai ficar aí, mas ele vai passar uma hora, ele vai acabar e o Estado vai ficar. E se ele deixar esse Estado capenga, os problemas vão continuar. Então a gente precisa ter um governo que haja de uma maneira para fortalecer ainda mais o Estado e não para enfraquecê-lo. Então, e como que as instituições se fortalecem? As instituições se fortalecem através da independência delas, certo? Os promotores precisam ter independência para trabalhar, os delegados precisam ter independência para trabalhar, certo? O IBAMA precisa ter independência para trabalhar. Porque se eles ficarem à mercê da vontade política do presidente de ter aquela investigação ou de não ter aquela investigação, a injustiça vai acontecer, é óbvio. É evidente que um presidente, não o Bolsonaro ou qualquer outro, ele vai tentar agir de uma maneira para impedir investigações contra aliados do seu governo, tá bom? Não necessariamente porque ele está envolvido na corrupção, mas porque ele não quer escândalo no seu governo, tá? Então, a gente precisa destacar que não é porque ele interfere que necessariamente ele é corrupto, mas é porque ele interfere que, eventualmente, ele pode dar margem para a corrupção acontecer. E se a gente não tiver instituições fortes, a corrupção vai acontecer e ela não vai virar público. Isso é o mais grave, tá bom? Então, a gente viu nos últimos anos escândalos e escândalos de corrupção aparecendo e sendo condenados na justiça esses políticos. Isso é ótimo, porque o Brasil, durante 150 anos recentes da nossa história, tem escândalo de corrupção e nunca veio à tona. E agora veio à tona. Isso é muito importante para fortalecer as instituições. Então, a gente não pode retroceder, a gente não pode enfraquecer essas instituições. Por que a Lava Jato veio à tona? Porque a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, principalmente,
se fortaleceram nos últimos anos como instituição. E como que as instituições se fortalecem? E aí é o ponto da aula. As instituições se fortalecem através da democracia consolidada, tá bom? Então, quanto mais tempo a gente tem de democracia consolidada, mais as instituições se fortalecem. A gente consolidou nossa democracia recente lá em 88, basicamente, com a nossa Constituição, depois daquele período do final da ditadura. Então, a gente passou por décadas de democracia que, aos poucos, foram se consolidando para fortalecer as instituições. E quando a gente tem uma quebra do sistema democrático, isso é, a gente tem um golpe, a gente tira a democracia e a gente automaticamente enfraquece as instituições e a gente volta do zero, tá? E é esse o problema do Brasil. A gente tem 3 grandes golpes militares, que é a proclamação da República, que veio através de um golpe militar. Eu vou falar isso na aula específica com vocês sobre o golpe militar, mas ela não veio através da vontade do povo, ela veio através de um golpe militar. Depois a gente tem Vargas, 30 e tantos anos depois da proclamação da República, que rompe com a democracia e aplica um golpe militar de novo e implementa um regime ditatorial novamente. Então, a gente tem um período democrático para fortalecer a democracia e as instituições, vem lá Vargas e dá um golpe, e aí enfraquece novamente a democracia, enfraquece novamente as instituições, e a gente volta com o período democrático pós-Vargas, e esse período ele é quebrado de novo pelo golpe militar de 64. Novamente enfraquece as instituições, tira a independência do Ministério Público, da polícia, etc., e, consequentemente, enfraquece o Brasil como Estado. Então, a gente nunca teve mais que 36 anos de democracia contínua no Brasil. Nunca teve. Quando a gente está fortalecendo a democracia, vem um golpe e acaba com a democracia e, consequentemente, acaba com as instituições e, consequentemente, enfraquece o Estado brasileiro. Isso não pode acontecer. Por que os Estados Unidos têm uma democracia, tem instituições fortes, né? E aí não vou entrar no mérito se o regime lá é bom ou é ruim, não. Mas é democrático. E durante todo o período republicano, desde a independência americana, eles vivem seu período democrático, eles não têm golpes militares históricos lá. Então, a democracia lá é muito consolidada, as instituições são muito fortes e a gente não vê, durante uma crise, alguém falar assim, vamos dar um golpe militar para tirar o Trump. Por pior que o Trump seja, você não vê pessoas levantando possibilidade, por mais que Obama tivesse uma oposição da direita nos Estados Unidos, da extrema-direita, eles não queriam golpes militares, uma pequena parte falava sobre isso, mas não é igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil, qualquer problema que a gente tem, qualquer crise política, qualquer crise social, econômica, alguém vem lá e fala, vamos dar um golpe, vamos lá aplicar um golpe militar. Isso não faz o menor sentido, isso é um retrocesso absurdo. A gente tem 3 golpes militares no Brasil que enfraqueceram a nossa democracia e que nenhum funcionou. Nenhum funcionou. E o porquê que eu estou falando isso agora? Porque os nossos golpes militares, eles criam um histórico na nossa cabeça de, sempre que a gente está com um problema, pensar no golpe militar. Isso é, a gente estava com um problema e com várias crises no final do século XIX, qual foi a solução brilhante? Golpe militar. A gente estava com uma crise política no final da década de 20, qual foi a solução? Golpe militar. A gente estava com uma crise no começo da década de 60, qual foi a solução? Golpe militar. Alguma delas deu certo? Não. Algum deles vai dar certo? Não. Então a gente tem que parar com isso, a gente tem que olhar para trás e falar, porra, toda a nossa crise, o pessoal levantou a ideia de golpe militar, aplicaram golpe militar e não houve mudança social nenhuma. Simplesmente a gente colocou um ditador lá, a gente passou um período de extrema sombra, com muita violência, com muita injustiça, com muita tortura, com muita morte, e para nada, para enfraquecer as instituições e para depois voltar num período democrático do zero. Isso não funciona. Isso nunca funcionou e isso nunca vai funcionar. A gente tem históricos para olhar. A história ela é um ciclo. Ela se forma através de ciclos. E a gente vai repetindo esses ciclos se a gente não aprender e não olhar para o passado. Então, é importantíssimo que a gente observe tudo aquilo que aconteceu, porque a história, por mais que ela seja uma ciência humana, não exata, ela tem muita lógica. E se você olhar o que está acontecendo no Brasil hoje, é muito parecido com o que estava acontecendo no Brasil em 64, antes do golpe militar. O que é? Naquela época, o mundo estava dividido entre comunismo e capitalismo, só que hoje em dia, o que os governistas, os bolsonaristas fazem? Eles criam esse inimigo do comunismo. Hoje em dia a gente não tem mais risco nenhum.
de implementar o comunismo aqui. Isso é balela, isso é um inimigo criado pelo pessoal que apoia o Bolsonaro para justificar esse ódio contra a oposição. E aí você cria um inimigo, fortalece esse inimigo que você cria para justificar o seu próprio poder. Então eles criaram o inimigo do comunismo, que é um inimigo que não faz mais sentido hoje em dia. Ninguém vai aplicar um golpe comunista hoje mais no Brasil. Isso não tem o menor sentido, tá bom? E aí você culpa todo mundo que está na posição de comunista, tá bom? A Globo é comunista, o PSDB é comunista, o PT evidentemente é comunista, a OMS é comunista, a ONU é comunista, os líderes europeus são comunistas, então eu fortaleço esse inimigo para poder ir lá para o meu eleitorado e falar assim, olha, gente, a gente precisa brutalmente ser contra eles, a gente não pode permitir que eles assumam o poder de novo, na verdade um perigo que não existe mais, mas aí eu consigo puxar o meu eleitorado para que eles sejam firmes no combate a esse inimigo inexistente, e aí eu fortaleço o meu próprio poder com essa justificativa infundada, tá bom? Se alguém tiver alguma crítica e quiser fazer um comentário em contrário, pessoal, fiquem à vontade, a gente é democrático, tá bom? Não estamos vivendo democracia, na ditadura ainda, então opiniões contrárias são muito bem-vindas. E aí eu escrevi 2 frases aqui que eu gosto muito, que é: a democracia é o pior dos regimes, só ganha de todos os outros. Acho que essa frase, inclusive, foi do ex-presidente americano, Churchill. E essas pessoas que estão saindo da reunião, será que estão me chamando de comunista? Acho que tem boa chance, né? Mas eu não sou comunista, tá, gente? Quero deixar isso claro. E tem outra também, que eu acho que é muito boa, que é a pior das democracias é preferível à melhor das ditaduras. Eu não sei se vocês assistiram O Milagre da Cela 7, que está na Netflix, mas é um filme muito interessante, porque a gente consegue ver os problemas e as injustiças de uma ditadura. Em uma ditadura, o acesso à defesa é negado, o acesso a um advogado, a um processo justo, ele é negado, as pessoas matam, torturam sem processo, não se pode torturar, evidentemente, nem com processo, né? Mas naquela época eles matavam, eles torturavam, sem que ninguém pudesse se opor a isso. Então, o governo, quem está no poder, ele acaba fazendo o que quer com seus inimigos. Se você é um ditador e está num período de ditadura, você simplesmente não gosta de mim, Bruno, você acha que as minhas ideias são contrárias às suas e você tem medo que eu implemente as minhas ideias, você vai lá e manda me matar, você me prende injustamente, eu não vou ter um direito de advogado, nada, e assim funciona na ditadura. É assim que funciona em todas as ditaduras e é assim que vai funcionar em todas as possíveis ditaduras que podem acontecer, tá? Impeachment, como que ocorre o impeachment, tá? É um tema muito, muito polêmico, né? Eu, particularmente, não falando sobre a atualidade, não falando sobre o governo de agora, tá? Mas, assim, como um todo, esquecendo o PT, esquecendo o Bolsonaro, esquecendo tudo. O impeachment ele tem que ser em último caso. Por quê? Porque ele, de uma maneira um pouco mais leve, ele enfraquece a democracia, porque ele tira de lá um presidente democraticamente eleito. Isso é a primeira premissa. Agora, ele existe. E se ele existe, ele tem que ser usado quando aquele que está no poder comete atos extremamente abusivos, tá bom? O impeachment, eu não sou especialista em direito constitucional, tá? Mas vou passar para vocês por cima. O impeachment, ele acontece quando o presidente comete um crime de responsabilidade, tá bom? E aí, esse crime de responsabilidade, ele é julgado pelo Senado Federal com a anuência da Câmara dos Deputados. Então, se o presidente cometeu algum crime de responsabilidade, o que acontece? Ele vai lá, alguém faz a denúncia para a Câmara dos Deputados e protocola lá com o Rodrigo Maia, certo? Aí o Rodrigo Maia pode admitir esse processo de impeachment e vai levar para julgamento na Câmara. Se a Câmara aprovar o processo vai para o Senado e no Senado acontece o julgamento do presidente. Qual que é o cenário atual? É difícil que o impeachment aconteça hoje pelo seguinte: passar na Câmara dos Deputados, eu acho que passaria, porque eles precisam da maioria simples da Câmara para passar, isso é, 50% mais um.
Com a maioria simples, o impeachment passa na Câmara e vai para o Senado ser julgado. Só que para ele passar no Senado, ele precisa de 2/3 do Senado. E é muita gente. E o Bolsonaro tem uma base forte no Senado, principalmente por conta daquele centrão. E o centrão, a gente está vendo nos jornais nos últimos dias, que o presidente está negociando cargos no governo com eles. Então, se essa negociação de cargos der certo, provavelmente o centrão vai ficar com o Bolsonaro, ele vai ter uma base ainda mais forte no Senado, portanto, dificilmente vai passar. Não estou falando que não vai passar. Pode acontecer que passe, tá bom? Dependendo do que acontecer nos próximos dias, se vier mais bombas aí, se ele não conseguir negociar com o centrão, pode ser que o impeachment passe. Mas eu acho que hoje é um pouco mais difícil de passar no Senado por conta dessa base de apoio a Bolsonaro. E se ele eventualmente passar e o Bolsonaro for impeachmentado, assim como a Dilma foi, o vice-presidente assume, que é o Hamilton Mourão, tá bom? Não é provavelmente não, quem assume é o vice, tá bom? Então, a gente tem esse cenário. E a gente tem outro cenário para possível saída do Bolsonaro, que é via Supremo Tribunal Federal, tá? Então, se ele comete um crime comum, que não é um crime de responsabilidade, isso é um crime comum, é um crime que qualquer um de nós podemos praticar como cidadãos. Bem enxutamente é isso. Então, se ele comete um crime comum, ele é julgado não pelo Senado, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mediante a mesma aprovação da Câmara dos Deputados. Então, o Supremo tem que mandar isso para a Câmara, se a Câmara aprovar, o Bolsonaro é processado no Supremo por crime comum, e aí ele pode, se ele for condenado, ele também pode perder o cargo, e aí quem assume também é o vice-presidente, beleza? Qual que é o cenário do Supremo? Tem alguns inquéritos abertos no Supremo, e só para constar, só o Supremo pode investigar o presidente da República, tá? Ele tem foro privilegiado, né? Que tecnicamente é chamado de foro de prerrogativa de função. Então, o presidente não pode ser investigado por promotores, delegados e procuradores sem a autorização do Supremo Tribunal Federal por ele ser presidente, tá bom? Dá para fazer impeachment de um vice? Dá para fazer impeachment de um vice, mas desde que ele cometa um crime de responsabilidade, né? Não é só porque o presidente cometeu que o vice cai nessa, não. O vice tem que ter cometido junto, tá bom? Ou separado, o impeachment pode acontecer tanto junto como separado. Nesse caso do Bolsonaro, nem está se discutindo nada em relacionado ao vice. Está só voltado para o Bolsonaro mesmo. E aí a gente tem quem entra se o vice sofrer impeachment. A gente tem uma linha sucessória da presidente da República, que é o presidente, em seguida é o vice, em seguida do vice é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em seguida dele é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em seguida dele é o presidente do Supremo Tribunal Federal, e depois é o vice-presidente supremo. Então é presidente, vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo, tá bom? A gente tem essa linha sucessória. Se forem sofrendo impeachment, ele cai nessa linha. Por isso que às vezes a gente vê Rodrigo Maia é o presidente em exercício. Por quê? Porque às vezes o Bolsonaro e o Mourão estão em algum evento fora do Brasil, aí ele assume a presidência por uns dias, tá? É isso que acontece. Seria pior se rolasse o impeachment justamente durante a pandemia? Bom, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? O lado ruim é que trocaria ministério, trocaria todas as pessoas responsáveis por essa organização contra o coronavírus, mas se você acredita que o Bolsonaro está fazendo uma besteira atrás da outra, cessariam essas besteiras também, né? Então a gente tem o lado bom e tem o lado ruim. Fica aí a opinião de cada um para vocês palpitarem aí no chat. Eu tô vendo que vocês têm uma opinião forte contra o Bolsonaro. O lado bom sem o Bolsonaro. Aí fica a critério de cada um. Então, a gente tem essas possibilidades, tá? Para eventual retirada do presidente. Se é bom ou não, se deve acontecer ou não, eu vou deixar a critério de vocês intelectualmente pensarem e decidirem o que vocês preferem, se vocês estão gostando ou não do presidente, ou se vocês são a favor desse eventual impeachment. Mas esses são os cenários, beleza? Então vamos lá. Aonde que eu parei? Bom, só deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que passou despercebida por mim.
Por que só pode virar presidente com 35 anos? Porque está na Constituição Federal, tá? Então, ela determina que você só pode ter com 35 anos. Até por uma questão de experiência, tá? A Assembleia Constituinte acreditou que com menos de 35 anos você não tem experiência nem política, nem de vida suficiente para assumir um cargo tão importante, e, portanto, você não pode ser presidente com menos de 35 anos. É uma escolha da Assembleia Constituinte, não tem uma explicação lógica, a não ser a falta de experiência, tá bom? Beleza, deixa eu ver se eu tenho. Professor Platna. Essa questão do treinamento para presidente é algo extremamente controverso, extremamente polêmico. Muitos defendem que se você colocar que só pode ser presidente aquele que tem um ensino superior, aquele que tem um curso de gestão, a defesa contrária é de que isso seria antidemocrático, né? Que você estaria vinculando esse cargo a pessoas com maior oportunidade de vida, etc., e pessoas que vêm de baixo, que não têm condições, não poderiam se candidatar à presidência da República. É uma posição, mas a gente também tem que olhar o lado de quem defende isso, que é a gente ter um presidente minimamente gestor e que minimamente sabe o que está fazendo. A gente vê o atual presidente, por exemplo, que durante a campanha ele disse que não entendia nada de economia, etc., e, portanto, não entendia nada de gestão de saúde, etc., também, mas que, para isso, colocaria bons ministros. Só que esses bons ministros, eles estão sendo retirados pelo presidente porque ele não concorda com aquilo que eles estão fazendo. Então, há uma inconsistência grande nisso, né? A gente vê que, para o presidente, seria muito interessante se ele tivesse um mínimo de noção de gestão, se ele soubesse um pouquinho de economia, se ele soubesse um pouquinho de gestão pública. Então, eu acho que é extremamente importante que ele tenha esse mínimo conhecimento. Agora, se esse mínimo conhecimento vem através da própria experiência, né, que a idade do cargo lhe traz, ou se necessariamente precisa ter uma experiência de gestão, ou um curso, enfim, é algo polêmico que aí seria só através de uma mudança constitucional, e que ainda assim seria questionada a sua constitucionalidade no Supremo. Mas mais importante do que a gente destacar isso, é a gente ter um eleitorado, a gente ter eleitores conscientes e com conhecimento para votar. Porque se a gente tiver um eleitorado consciente, se a gente tiver um eleitorado que sabe o que está fazendo, eles não vão colocar qualquer um lá em cima. Por isso que é importante a educação, a educação é a base de qualquer país. Porque sem ela, a gente não consegue nem votar, a gente não consegue nem escolher os nossos representantes, tá bom? A tampa da caneta do Bruno tá mordida. Eu tenho essa péssima mania. Eu mordo a tampa das canetas de todas que eu tenho. Mais alguma pergunta, pessoal? Cara, a questão da fonte segura para acessar o que está acontecendo de fato na política brasileira é muito complicado, né? A gente vive num período de proliferação em massa das fake news. Quem nunca estava em casa e viu a mãe, o pai, o avô, a tia, fala assim, nossa, olha essa notícia que eu recebi no WhatsApp aqui, olha que absurdo. Aí você olha e fala assim, meu, como é possível que você tenha acreditado que essa notícia é verdadeira? Que está claramente mentirosa, é claramente fake news, e as pessoas ainda acreditam. Então, eu acho que um dos maiores problemas do nosso cenário social hoje são as fake news, né? Eu fico indignado quando eu recebo uma notícia de alguém que eu considerava intelectualmente conhecedor das coisas, e a pessoa está mandando uma notícia sem pé nem cabeça, claramente advinda de uma fonte de fake news, e a pessoa naquele ódio que ela está, porque as pessoas já estão cegas, né? Elas estão tomadas pelo ódio e pela paixão. Então, se você odeia o Bolsonaro, você está tomado por esse ódio, e se você ama, você está tomado por essa paixão. Então, você não consegue enxergar as coisas. Qualquer coisa que você recebe que vai defender o Bolsonaro, ou que é contra a oposição, você vai manifestar a sua concordância e vai espalhar, do mesmo jeito que se você é contra e recebe um negócio que também é fake news contra ele, você também espalha. Então, eu tenho visto fake news dos dois lados, tá? De um lado um pouquinho mais, mas do outro também existe, tá? A gente vê aí algumas notícias que também são mentirosas a respeito do presidente, e a gente também tem que tomar cuidado com isso. Porque se a gente quer manter uma postura coerente, a gente não pode ser incoerente. Então, se a gente recebe uma notícia
que é contra o presidente, mas que, porra, parece que não tem uma fonte fidedigna, não vamos passar para frente, porque a gente está compartilhando fake news, então a gente não teria moral nenhuma para julgar aquele que está compartilhando fake news no caso contrário, tá bom? E aí, qual é a fonte que eu indicaria? Eu acho isso muito complicado, mas eu acho que, primeiro, por mais que as grandes mídias elas sejam criticadas, elas tenham seus problemas, as grandes mídias elas se apegam muito a fatos, a documentos e a fontes de pessoas até então sérias, porque a gente vê aí esses sites que não tem nem página, por exemplo, só tem página no Facebook, ou aqueles não sei o que, 147, sabe? Que a gente vê, pelo título da notícia dá pra gente ver se é fake news, gente. Pela entonação que ela dá pra matéria, e a gente vê o fundamento dela, não tem sentido nenhum, né? Então a gente primeiro tem que ver a fonte, tem que ver, porra, da onde veio essa notícia. Primeiro, se é um áudio de WhatsApp, ele já não acredita, eu nem escuto o áudio do WhatsApp. Olha, recebi esse áudio falando que não sei quem, que o médico não sei da onde, não acredita, tá bom? Porque se o médico é sério, ele vai postar através de uma fonte séria, através... Se o cara é presidente da Associação Federal dos Médicos, vai ter uma nota que vai estar no site da Associação Federal dos Médicos, tal. Então, eu sou o Bruno, eu sou presidente da associação, tal, tô mandando esse áudio aqui, gente, para falar que o Dória, não sei o que. Gente, se a gente recebe esse áudio, a gente sabe que é mentira, tá bom? Por mais defeitos que o Dória tenha, tem muitas notícias contra ele, que são verdadeiras, mas dá pra gente perceber o que é falso, né? E, geralmente, as grandes mídias, que são os grandes jornais, eles se atentam um pouco mais. Por mais que eles possam ter o seu posicionamento político, às vezes, que a gente tem que tomar cuidado para ver se eles não estão tentando tendenciar a nossa opinião, o fato que ele coloca lá, geralmente, é um fato que está comprometido com aquilo que realmente aconteceu, que está falando aquilo que o Moro falou, que está com os dados que o Moro forneceu para o jornal, por exemplo, e não que o maluco lunático está falando por aí e está espalhando, entendeu? Deixa eu ver o comentário de vocês aqui. Até chamei minha mãe para ouvir isso. Quer que eu repita alguma coisa para ela? Mas eu falo isso para não só para minha mãe também, mas para diversas pessoas. Primeira coisa, recebeu alguma coisa no WhatsApp? Veja a fonte. Áudio não tem fonte, então já ignora, já não acredita. Porque 90% dos áudios do WhatsApp é mentira, seja pró ou contra o Bolsonaro, tá bom? Aí você recebeu um print com uma foto do Rodrigo Maia dizendo assim, Rodrigo Maia fez isso. Também não acredite, porque também não tem fonte. Se não tem fonte, não tem uma base, não tem fundamento. É só alguém falando para tentar desqualificar ele. Também, com todos os defeitos que ele tem, a gente tem que acreditar naquilo que é sério. E se a gente for criticar alguém, a gente tem que criticar alguém por algo que ele realmente fez. Não por um ódio que alguém tenta fazer ou nutrir contra ela, tá bom? Então é isso que eu penso. Olha a fonte, se é áudio, se é print, não acredita. Veja se a fonte é de um site que ninguém conhece, também não acredita, tá bom? Veja se tem pessoas, por exemplo, o presidente, que nem eu falei aqui agora, você deve ter chamado alguém para assistir. Eu recebi aqui um áudio falando de um cara que é presidente da Associação de Infectologistas do Brasil. Tá bom, então entra na página oficial da Associação de Infectologistas do Brasil e vê se esse cara publicou essa nota. Se não tá lá, é mentira, tá bom? Então, é muito claro, acho que para vocês também tá ficando um pouco claro, cada vez mais, o que é fake news e o que não é fake news, tá bom? Então, é muito simples da gente analisar. Basta que a gente não olhe através do nosso ódio, da nossa paixão, tá bom? Não é porque aquela notícia é interessante para mim que ela é verdadeira, e não é porque aquela notícia é desinteressante para mim também que ela é falsa. Poxa, estou insistindo na pergunta qual é o presidente que teve maior destaque positivo. Eu estava tentando fugir dessa pergunta. Qual presidente teve maior destaque positivo nos últimos anos? Cara, é muito difícil a gente falar nisso, porque se eu falar isso, eu vou ser acusado de muita coisa. Eu acho que todo presidente ele tem alguns destaques positivos. O FHC teve os dele, o Lula teve os dele, a Dilma teve os dela, que são menores do que a gente teve positivo na do Lula. O Michel Temer, por pior que seja, também teve alguns pontos interessantes. E o Bolsonaro, pode falar que todo mundo é contra o Bolsonaro.
O Bolsonaro, eu particularmente, não sou fã do trabalho dele, porque as ideologias dele são um pouco diferentes das minhas, em relação a políticas sociais, em relação ao comportamento do presidente, etc. Se ele não falasse tanta besteira, talvez eu não seria nem tão contra ele. Porque o que ele fala é pior do que ele faz. Isso é até uma justificativa de defesa de quem defende ele. Mas, ao meu ver, não é. Porque, ao meu ver, o presidente ele é o líder de uma nação. Então, aquilo que ele fala a público é algo que será levado em consideração por milhões de pessoas. Portanto, a fala do presidente, por mais que não seja algo que está é um decreto assinado, por mais que não seja uma política efetivamente aplicada, é algo que influencia muito. E, ao meu ver, as falas, por exemplo, contra o isolamento social, elas influenciam as pessoas a romperem o isolamento social, tá bom? Porra, se o presidente do meu país está falando que é para eu voltar a trabalhar, por que eu vou acreditar nos outros? Por que eu não vou acreditar no presidente, aquele que eu admiro, que eu tenho paixão, que eu idolatro, etc. E esse que está o problema na idolatria. A partir do momento que a gente idolatra alguém, a gente para de ver a realidade. Isso aconteceu com o Lula e isso está acontecendo com o Bolsonaro. Porque o brasileiro tem essa mania péssima, não só o brasileiro, de tentar achar um herói, de tentar achar um salvador. E a solução não está em uma pessoa. E a gente tem um histórico forte disso. A decisão nunca esteve para nenhuma outra pessoa, nenhum outro presidente foi salvador da pátria. A gente não vai ter salvador da pátria porque não existe salvador da pátria na política. Existem ideias, existem políticas que precisam ser implementadas e que as pessoas não podem ser idolatradas, porque a paixão, ela cega, e a idolatria faz com que você pare de ver a realidade, tá? Isso aconteceu com o Lula durante anos, acontece até hoje, tá bom? O Lula teve excelentes pontos positivos no governo, excelentes políticas sociais que são importantíssimas para o Brasil até hoje, de inclusão educacional, dentre outras inclusões, de tirar o Brasil da linha da miséria, reconhecido pela ONU, etc. Muita coisa boa. Mas a gente não pode ter idolatria para olhar para ele e falar assim, nossa, realmente, por mais que eu goste da ideologia que ele prega, o PT teve muita coisa errada no governo, a corrupção rolou solta, isso é inegável, e, portanto, eu não vou defender, porque eu vou estar sendo incoerente. Então, eu preciso saber aquilo que eu acredito. Eu acredito naquilo que é certo, eu não acredito nas pessoas, eu acredito nas ideias. As pessoas saem, as ideias ficam. Então, eu não vou defender o Lula até a morte. Eu vou defender que aquilo que o Lula fez em determinado aspecto foi bom. E eu vou criticar que aquilo que ele fez foi ruim. E com o Bolsonaro a mesma coisa. Eu posso defender ele em muitos aspectos, eu posso defender as coisas que ele acredita, desde que eu compactue. Eu sou conservador igual ao Bolsonaro, eu sou contra o aborto, eu sou a favor do armamento, eu sou contra isso, aquilo, tá bom? Isso eu posso concordar e defender o Bolsonaro. Não eu, no caso, tô dando um exemplo, tá bom? Eu posso concordar com ele até o final, eu posso defender essas ideologias junto com ele até o final. Mas se ele fizer algo que eu não gosto, e eu concordar com ele só porque eu acho que ele é o salvador da pátria, eu idolatro ele, eu estou indo completamente contra a minha própria ideologia política. Então, outra coisa que eu estou achando um pouco incoerente na data de hoje, eu acho importante a gente destacar, é a questão do anti-PT e do combate à corrupção. A principal bandeira da direita no Brasil nos últimos anos, antes do Bolsonaro ser presidente, era a bandeira do antipetismo. A gente precisa tirar o PT, a gente precisa combater a corrupção. Tá? A gente precisa combater a corrupção. Essa era a principal bandeira. E o principal ídolo de quem... Ídolo entre aspas, né? A principal marca, a principal referência, digamos assim, daqueles que defendiam o anti-PT e principalmente o combate à corrupção, tinham como grande representante o Sérgio Moro. Inegável. O Sérgio Moro é o juiz da Lava Jato, responsável por prender o Lula, responsável por prender inúmeros políticos do PT, responsável por, dentre outras coisas, por escancarar e por condenar a corrupção que aconteceu durante o governo PT. Isso é inegável. Então, a extrema-direita, não só a extrema-direita, mas a direita em si, e até boa parte da população brasileira, e com razão, acabou tendo essa linha de combate à corrupção. Isso está corretíssimo. É o que precisa ter. E essa mesma turma idolatrava o Moro. Você vê os próprios filhos do Bolsonaro com camisa do Moro. Porque o Moro, ele é o significado da direita do combate à corrupção. Tá bom? Isso
sem entrar no mérito se ele fez certo, se ele fez errado, se ele abusou da lei, se ele não abusou, enfim, do poder, esse mérito não precisa, mas ele é o símbolo de combate à corrupção da direita. E isso é inegável, muito mais do que o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca fez nada para combater a corrupção, o Moro fez. Então, o Moro seria o grande ídolo. Se é para você idolatrar alguém por combate à corrupção, faria muito mais sentido você fazer isso com o Moro, não com o Bolsonaro. Então, faria muito mais sentido, se você é contra a corrupção, você ficar ao lado do Moro hoje do que você ficar ao lado do Bolsonaro. Tá bom? Ao meu ver, perde um pouco da lógica você continuar apoiando o Bolsonaro e o Moro ao mesmo tempo. Não tem mais sentido, porque o Moro disse claramente que as atitudes do Bolsonaro, elas interferem no combate à corrupção, tanto da Lava Jato como de outras investigações. Não significa que o Bolsonaro é corrupto, não significa isso. Significa que pode interferir e é prejudicial ao combate à corrupção. A partir do momento que seria o ídolo de vocês, de quem apoia isso, do Brasil como um todo, que combatia a corrupção, se o Moro era esse representante do combate à corrupção, e ele está dizendo que o Bolsonaro não é efetivamente contra o combate à corrupção, porque ele está querendo interferir nas investigações, seja porque ele quer mostrar poder, seja porque tem aliados investigados, não importa o motivo, mas isso é um problema grave. E se você continua apoiando o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, se diz contra a corrupção, amante da Lava Jato, que o Moro é o herói, é o rei, isso não faz sentido, não faz lógica. Vocês entendem? Então, é isso, pessoal. Essa é a minha opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Eu acho que a gente não pode, né? O próprio Moro, por exemplo, a gente não pode também, quem gosta dele, olhar ele como um ídolo, como um rei que não tem defeitos, porque ele tem defeitos. Ele também entrou para a política, ele também tem um posicionamento político, mas ele tem, conforme ele mesmo disse, né, um histórico de combate à corrupção e de defesa da independência das instituições do Estado. E o Bolsonaro, ele nunca fez nada para combater a corrupção. Então, por mais que ele se diga contra a corrupção, o Moro representa muito mais a combate à corrupção que ele. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque começa a não fazer mais sentido você apoiar os dois juntos. E eu reitero aqui, eu não estou falando que ele é corrupto, não estou falando que ele apoia a corrupção, mas eu estou falando que os atos que ele comete, eles são prejudiciais, eles são perigosos para que, eventualmente, a corrupção seja investigada pelos órgãos da Polícia Federal, pelo Ministério Público, etc. Entendeu? Então, essa é a questão. É o perigo que isso representa, a longo e a curto prazo, tá bom? Vocês estão falando, hoje tem depoimento do Moro, inclusive, eu acho que já está acontecendo na Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal. Eu vou encerrando a minha aula com 5 minutos. Só quero saber se vocês têm mais alguma colocação, se alguém quer falar alguma coisa, ou se tem alguma dúvida. Daqui a pouco é o Guedes que sai fora. Ele está perigando ali para sair mesmo. Alguma dúvida, pessoal? Bruno, presidente. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo aí pelos elogios. Que bom que vocês gostaram da aula. Eu não sou comunista, tá bom? Queria deixar isso bem claro. Eu só quero manter uma coerência na fala. E ao mesmo jeito que lá atrás eu critiquei pra caramba a corrupção do PT, eu vou criticar pra caramba os atos que eu considero que atentam contra o combate à corrupção, que atentam contra as instituições do Estado, etc e tal. Beleza? E ao mesmo tempo que se o Bolsonaro fizer alguma coisa que eu considero boa, eu vou elogiar o ato sem nenhum problema. Tem que criticar mesmo. Beleza, pessoal, brigadão aí, viu? Que bom, fico muito feliz que vocês tenham gostado da aula, obrigado mesmo, de verdade. Essa aula vai ficar gravada? Eu não sei. Eu não tô sabendo. Mas eu fiz uma live esse dia no Instagram que foi sobre essa aula, alguns de vocês acompanharam. Pretendo fazer outra. Se vocês tiverem um tema legal para me sugerir para uma live, sugiram. Para quem não me segue no Instagram, é @BrunoSpínola com 2 As no final. Vou colocar aqui no... Eu pretendo fazer uma nova live sobre algum assunto relacionado à política, história, etc. Está aqui no meu Instagram, @BrunoSpínola. Eu fiz uma semana passada, foi muito legal, foi sobre esse mesmo tema da aula de hoje. E aí, se vocês tiverem uma sugestão também, manda para mim. E importante o que eu acho muito importante não é só vocês ouvirem isso tudo que eu estou falando
mas sim é para vocês tentarem mostrar para os outros essa mesma ideia que eu estou tentando passar para vocês e que muitos de vocês já têm, tá bom? De que é uma ideia de coerência, né? Não é uma ideia política, é uma ideia de você ter coerência naquilo que você defende. Beleza? Agora, a linha dos presidentes do Brasil até agora seria legal. A diferença do período histórico, etc. É interessante mesmo. É uma aula que posso pensar para você. Sim. Tanto uma eventual live. Bruno para presidente, Bruno para presidente. Vocês estão querendo que eu saia para presidente, né? Professor, você é especialista em qual área do direito? Ultimamente eu tenho me dedicado mais à área de propriedade intelectual. Direitos autorais, direito de imagem, marcas e patentes, etc. É uma área que eu já tenho atuado, que já tenho uma experiência de atuação mesmo, e eu estou fazendo pós-graduação nisso hoje, tá? Brasil é complicado porque a pessoa pensa lá em japonês, presidente. Então é isso, pessoal. Obrigadão pela presença de todos aí. Obrigado mesmo pelos elogios que vocês estão tecendo aí no chat. Fico muito feliz que tenham gostado da aula. Não lembro qual que é a minha próxima aula, mas... Professor, você parece o Jerry da... Ele não é aquele careca? Eu ainda não estou careca, por mais que eu esteja ficando. Mas eu ainda tenho um tempo de cabelo, espero eu. Mas então é isso, pessoal. Fico à disposição para as dúvidas. Se alguém quiser mandar e-mail para mim, meu e-mail é esse que está logado aqui. Tem também a nossa plataforma lá do Google Class. Se alguém quiser mandar através das redes sociais também, eu fico à disposição, beleza? Bom final de semana para vocês. Aproveitem a quarentena para estudar, gente, por favor. Quem se destacar agora, aproveita que vocês estão tendo tempo. Aproveita muito, tá? Esse período não vai voltar de isolamento, que vocês vão ficar em casa trancados. E é muito chato ficar em casa trancado. A gente precisa aproveitar de algum jeito. Vocês têm vestibular, aproveitem isso que vocês vão. Quem tiver tempo, quem ainda não estiver trabalhando, etc., façam essa dedicação que vai fazer a diferença no final do ano. Beleza? Tamo junto, pessoal. Abraço para vocês, bom final de semana novamente e até a próxima aula. Abraço. Como que eu saio aqui agora?